essa transmissão ao vivo. Tem muita gente perguntando aqui, Samuel, ô Lincoln, você fala aí no vídeo que foi ameaçado de morte e etc. Fui sim, e descobri isso ontem, e sei onde está a motivação disso, né? Primeiro é porque me posicionei contra, né? Esse repasse de 17 milhões. Ela, inclusive, da ameaça aí. Tem na tela? Tem. Pode colocar, por gentileza. Tá lá, ó. Isso aí foi colocado num grupo, né? Onde tem sindicalistas, né? Dos motoristas aí. Sindicalistas que pertencem a grupos de WhatsApp. E um dos sujeitos aí, ó, acabou escrevendo isso aí. Se eu pudesse, eu matava um sujeito desse. O sujeito desse sou eu. Atende pelo nome de Lincoln Pereira Fernandes, né? E isso já foi levado ao conhecimento da polícia. Quer dizer, os caras baixam o nível e vamos ver, né? Vamos ver, eu sou uma pessoa pública, estou na Câmara de Vereadores, estou aqui na Rede Fé, nos estúdios da Rede Fé, e estou pelas ruas de Ribeirão Preto, né? E recebo uma ameaça de morte por um posicionamento contrário a interesses de poucos. Então vamos lá. Ontem nós já estivemos no DEIC, não é isso, Samuel? Boletim de ocorrência foi registrado, tá aqui, ó. Boletim de ocorrência registrado. Aliás, eu quero agradecer a atenção dos delegados da Polícia Civil, né, em nome do doutor Adolfo Costa, grande doutor Adolfo, doutor Eduardo Martinez e o doutor Diógenes, né, além dos próprios funcionários, o Abrão e todos que nos atenderam prontamente na elaboração dessa ocorrência. Olha, quando a gente começa a mexer com interesses que até Deus duvida, gera isso aí. Acarreta nisso aí. Só que não pensem que isso intimida, que assusta. Aliás, ontem eu até relutava, viu, Nando? Bom dia pra você. Que eu não sou muito de mimimi, não. Eu até relutava em fazer boletim de ocorrência, em reclamar, tal. Mas fui convencido de que temos que avisar as nossas autoridades. Porque isso acontece, ameaça acontece todo dia, todo momento. E algumas se concretizam, né? Contra qualquer pessoa, contra mulheres. Quantos casos a gente já não viu de ameaças foram confirmados depois? Bastante. Né? E outra, isso aí soa intimidação, né? Isso aí é um gesto de intimidação. Ontem mesmo eu estava ouvindo numa outra emissora, lá na Clube, o presidente do sindicato da categoria, que a gente dá espaço aqui, né, em outras emissoras também, chamando, né, os vereadores que trabalham em comunicação de populistas que estavam votando contra porque são populistas. Olha, se votar contra uma indecência dessa, uma canalice dessa, é ser populista, eu me orgulho demais. É claro que o senhor presidente do Sindicato dos Motoristas, que está no cargo há décadas, defende os interesses dele e dos patrões. E eu já falei isso para ele ano passado, mas na cara dele. E ontem, né, ele me criticava por trás, quando eu entrei no ar e falei diretamente a ele coisas que eu acho que ele é, né? Olha aqui. Olha o nível desses caras. Olha o nível desses caras. Até ameaça de morte com quem vai contra os interesses deles, né? Então vocês querem o quê? Que trate esse tipo de gente de que maneira? Ontem, eu falava em minha explanação durante a votação o seguinte: é muita coincidência os mesmos empresários e o mesmo presidente de sindicato estarem no cargo, o grupo de empresários
explorando o transporte público, e a mesma diretoria, o mesmo presidente do sindicato, em tese defendendo os motoristas, há muito tempo virou conivência. Virou conivência, virou uma ação entre amigos. Faz de conta que eu cobro, você faz de conta que cede. Vocês entenderam? Larga o osso aí, seu Bueno. O senhor sabe que dentro do seu próprio sindicato tem gente que não gosta de você. Tem gente que não se sente representada por você. O senhor é um sindicalista fraco. O senhor é um sindicalista taxado de frouxo. O senhor é um sindicalista que carrega a pecha de fazer acordo com patrões. O senhor não é um sindicalista, como a gente viu o presidente do sindicato dos trabalhadores de limpeza, que foi junto com os funcionários, cobrou a vacina e ontem conseguiu. Recebeu um telefonema do secretário de governo, Ricardo Aguiar, e conseguiu. O senhor precisa motivar aí, né, por WhatsApp, né, ó. Por WhatsApp. Motivar as pessoas, usar as pessoas para ameaçar, para intimidar. E outra, é bom o senhor começar a explicar muito essa sua relação com os empresários do setor do transporte público. Porque tem gente aqui que explora o transporte público e explora em outras cidades. O senhor tá junto? O senhor tá junto aí? O senhor cobra ou o senhor é conivente? E é de uma ingratidão enorme. Porque uma semana atrás, não só aqui em nossos microfones, mas em outras emissoras também, esse sujeito usava, né, pra criticar o prefeito, para cobrar as empresas, né? Um teatro danado. E depois se volta exatamente contra essas pessoas. Então é o tipo de caráter, de personalidade que a gente lida no dia a dia. E que, infelizmente, um serviço tão importante como é o serviço do transporte público, infelizmente esse serviço está nas mãos dessas pessoas. E não é de hoje. Eu vejo que a prefeitura, a Câmara de Vereadores tiveram a grande oportunidade, nesse momento, de acabar com essa vergonha que é esse consórcio pró-urbano explorando o transporte público de Ribeirão. Mas, agora com 17 milhões, a vida do consórcio fica mais tranquila, não é mesmo? Então volta tudo para estaca zero, volta tudo como antes. Os caras não dão conta de nada. Só ficam chorando, reclamando e etc. E vão receber 17 milhões. Vão receber 17 milhões. E tenho muito orgulho aqui em dizer, não com a minha ajuda, não com o meu dedo. E de outros 9 também, aos quais eu parabenizo. Por entenderem esse momento que a gente está vivendo, por entenderem que o transporte público é um serviço ruim e que o consórcio pró-urbano não faz jus a receber esse recurso. E outra, a prefeitura, ela deixou a situação chegar ao limite, porque o prefeito, se tivesse interesse em resolver essa questão do transporte, no início da pandemia, quando já se começou a ter uma queda no número de passageiros, assim como aconteceu em outras cidades, chamasse o consórcio pró-urbano, fizesse uma proposta para aumentar a frota, olha, eu quero 110%, 150% da frota para não ter aglomeração. Quanto que isso vai custar? É um investimento. Viria junto. É um investimento. A cidade viria junto. Viria junto. E nós não teríamos todo esse problema. Exatamente. Aí sim justificaria o subsídio para o consórcio pró-urbano. Perfeito. Vamos então resolver a questão do transporte. Vamos pagar fracionado. Isso vai custar quanto ao mês? Mais ônibus, menos lotação. Aí justifica. É um investimento. Não. Largou os ônibus lotados, as empresas reclamando, e agora esses 17 milhões serão infrutíferos nesse sentido. Advogou para as empresas para Exato. poder abaixar a frota de ônibus. Então vejam como está tudo errado. Vejam como está tudo errado, porque já a boiada já passou.
O problema já entrou, que é a contaminação. E outra, não adianta querer falar só em pandemia. As empresas de ônibus, elas têm os passageiros, diminuiu o número de passageiros. Por quê? Porque nós temos aplicativo, nós temos mototáxi, nós temos um acesso a veículos rápidos, motos e etc. maior. É óbvio que as empresas vão preferir outro meio, as pessoas vão preferir outra forma de se transportar, de se locomover. E tudo que você falou é melhor que o ônibus. Tudo! Tudo que você falou é melhor que o ônibus. Os caras oferecem um serviço ruim. Custo-benefício Mas melhor. eles querem que você pague um serviço que vale eles querem que você pague 5. O povo não é trouxa. A prefeitura que fechou o comércio. O povo não é trouxa. O funcionário não vai trabalhar. Se ele não vai trabalhar, ele não pega ônibus. É o efeito dominó, amigo. Exato. Então, Nando, se essa questão do transporte no início fosse encarada como investimento, vamos para os 17 milhões agora. Só que esses aportes que o pessoal falou ontem na sessão, é justamente isso que você está dizendo agora. Foram feitos lá atrás, no começo da pandemia, não de afogadilho agora para socorrer cofre de empresa. Foi feito lá atrás visando vidas humanas. Diferentemente do que está sendo feito agora, visando o cofre do pró-urbano. O prefeito não pensou. Não. Olha, a Transerp se omitiu. Pra variar. Eu me lembro que por inúmeras vezes o secretário de governo, o Toninho, né, que é quem toma as decisões, anuncia tal, ele diz sempre o seguinte: não tem jeito de resolver o problema do transporte. Gente, não tem jeito de resolver, pelo menos ameniza a situação. Então a prefeitura sempre deu de ombros. E aí, quando o negócio explodiu, sobrou para quem decidir? Câmara de Vereadores. O prefeito simplesmente jogou o problema para a Câmara de Vereadores. E a Câmara teve que decidir de um lado ou de outro. Foi o que aconteceu ontem. Porque ele tira o foco dele. Ele tirou o foco dele, o desgaste fica em cima de quem? Em cima dos 12 que votaram. Em cima da Câmara Municipal. Em cima dos 12. E se fossem 14 ou 15, né? Ou 10. Por quê? Porque é um problema que vem se acumulando, mês após mês, mês após mês. Tô falando só da pandemia. O problema do transporte público tem muito tempo aqui, né? E não teve nenhum prefeito com coragem para resolver. Olha, se eu visse o prefeito cobrando o consórcio para urbano, ó, iria aplaudir de pé. Mas não vê. Não vê. Nem o prefeito atual, nem os que passaram aqui. Desde quando esse consórcio explora o transporte público em Ribeirão Preto. E aí é o seguinte, com 17 milhões, Nando, o que você vai falar pro dono de restaurante que tá fechado, hein? O que você vai falar pro pessoal aí, ó, as ruas tristes, ruas e avenidas tristes, comércio? Loja de sapato. E aí, esse pessoal que não tem nenhum apoio, é triste. Correto? É triste. Esse pessoal que não tem nenhuma contrapartida, o que você vai falar para essas pessoas, Nando? O que você vai falar para uma das 170 famílias de pessoas que estão na fila esperando leito de UTI, que a prefeitura não abre leito de UTI, mas dá dinheiro para socorrer as empresas de ônibus? Como é que você vai explicar para uma mãe, para um pai, para um filho, né, para um neto, para uma neta, que a mamãe, o papai, o titio, a vovó, o vovô, está correndo o risco de morrer porque não se abriu um leito novo de UTI na cidade, mesmo com 100% de ocupação dos leitos públicos na cidade. Então, essa não noite abre leito. recebemos mais um apelo desesperador aqui, ó, de gente... 17 milhões, quantos leitos de UTI dava para abrir e manter funcionando por 12 meses? 425 leitos por 12 meses. Funcionando, com médico, com intensivista, com enfermeiro. Ao custo de R$4.000, conforme a base da Secretaria de Saúde informou. Ontem a prefeitura passou 24 milhões, vamos contabilizar aqui os 7 da Transerp mais os 17 para o pró-urbano, 24 milhões para o setor de transporte e trânsito. E esse dinheiro vai sair do dinheiro do governo ou não? Isso mostra que a prefeitura está com muita grana. E se a prefeitura está com muita grana, devia investir mais em pessoas. Mais no social, que é o que o prefeito prometeu para essa nova gestão dele. Mudou até o slogan. Mudou o slogan. Ribeirão Preto, global e acolhedora.
Gente, quem está sentindo acolhido agora, quem está se sentindo acolhido agora é o consórcio pró-urbano. 17 milhões. 2 empresários. Correto? Sim. Esses empresários que estavam até então reclamando, compraram uma outra empresa. Compraram entre eles a Turbi, né? Exatamente. Compraram a Turbi entre eles. Tá tudo nas mãos deles mesmos. E agora estão reclamando que não tem... Ô, Lincoln. Não tem dinheiro para pagar funcionário. E tudo foi um engodo. Eu denunciei isso aqui. Ontem, antes da votação, eu falei. Criaram a dificuldade para vender facilidade. O sindicato colocou os motoristas em greve, irrompeu uma greve por 2 ou 3 dias de atraso no Vale. Por quê? No mês anterior, o sindicato aceitou que as empresas não pagassem o Vale, mas pagassem integralmente o salário. 10 dias de espera. Não teve greve. Esse mês não, parece que foi tudo planejado. Né, seu Bueno? Explica aqui, ó. O senhor pode vir aqui. O senhor pode ligar aqui. Foi tudo planejado. O sindicato planejou tudo. Em conivência com as empresas de ônibus. E rompeu a greve, veio o lockdown. O prefeito, que nunca tinha feito nada com o transporte público, esticou o lockdown no transporte. Pra quê? Pra votar o projeto na Câmara. Porque se não passasse, iam usar esse assunto como chantagem pra não ter transporte. Ô, gente, vocês estão achando que vocês estão lidando com quem, hein? Eu não vou pra grupo com isso aí. Eu não vou. Eu não acredito nesses caras. Não acredito. Não acredito. Ontem tinha algum dono de empresa lá na porta da Câmara? Não. Ou usaram só os motoristas lá? Só os motoristas. Só os motoristas. E falam os motoristas, e os motoristas sabem disso. Tem vereador que defende muito mais motorista que o próprio sindicato. Muito mais, mas de longe. Os próprios motoristas não se sentem representados. Se não falar um ou outro aí, um puxa-saco, esse tonto que foi na rede social me ameaçar de morte aqui, né? O Valentão, que veio me ameaçar de morte aqui, né? Na base do puxa-saquismo, deve estar querendo agradar não sei quem, né? O Valentão de rede social. Então, gente, criou-se uma situação para conseguir os 17 milhões. Eu não entrei, outros 9 vereadores